Então, pessoal, estamos falando aqui sobre os valores limites estabelecidos pela NR15 para a concentração de gases e o valor máximo, ele é resultado da operação fator de desvio vezes o limite de tolerância, sendo que esse fator de desvio varia conforme for a faixa de limites de tolerância, tá bom? Bom, alguns gases e vapores, ou muitos deles, não têm previsão de insalubridade na norma NR15, mas a grande maioria deles tem na ACGIH. E as nomenclaturas utilizadas na SGH são TLV, vou até mostrar na apostila, olha lá, o TLV, TLV-TWA, o TLV Short Term Exposure Limit, e o BEI, que é uma exposição biológica. Não vou entrar em detalhes aqui sobre essas exposições, mas o TLV basicamente é o correspondente do LT da NR15. O TLV para ACGIH é o correspondente do limite de tolerância da nossa norma NR15, sendo que os limites estabelecidos pela ACGIH, em geral, são mais restritivos do que o da norma NR15, tá bom? Aqui vamos dar uma passadinha rápida no anexo 15, ou melhor, no anexo 11 da NR15. Aqui a tabelinha, deixa eu ver o início da tabelinha. Ora, onde está o início da tabelinha? Aqui, ó. O quadro 1 da NR15, limites de tolerância, ele começa por ordem alfabética, né? Começa com acetaldeído. O acetaldeído, ele tem o limite de exposição de 78 ppm ou 140 miligramas por metro cúbico. E o grau de insalubridade a ser considerado quando os limites são ultrapassados é grau máximo. Eu não falei, né? Existem graus mínimo, médio e máximo. O mínimo corresponde à insalubridade de 10% sobre os vencimentos, salário mínimo ou salário mínimo da região. O médio é 20% e o grau de insalubridade máxima é 40%. O ruído que nós já estudamos, ele está no valor de 20%. Ele é grau médio. Vamos pensar aqui um outro gás aqui, a amônia. A amônia, o limite de tolerância dela é 20 ppm ou 14 mg por metro cúbico e o grau de insalubridade é médio. Tem valor teto? Não, só esse aqui, ó. Esse tem valor teto, que é o ácido clorídrico. Esse aqui tem valor teto também, que é o álcool N-butílico. Os demais não têm. Quando não tem valor de teto, você aplica essa equação para definir o valor máximo, tá bom? E assim vai, ó. Tem muitas substâncias na norma, mas ainda assim são poucas em relação ao que a ACGIH dispõe, tá bom? Bom, no que tange a inflamáveis, aí já não é muito relacionado à proteção respiratória, mas no que tange aos gases ou vapores inflamáveis, a gente pode caracterizá-los por meio do seu LIE, que é o limite inferior de explosividade, e o LSE, que é o limite superior de explosividade. Muito bem, o que vem a ser o limite inferior de explosividade? É a menor quantidade de um combustível presente no ar, formando mistura capaz de explodir ou inflamar em presença de uma fonte de ignição. E o LSE é a maior quantidade de um determinado combustível presente no ar, formando mistura capaz de explodir ou inflamar. Então, quer dizer o seguinte, se a concentração de um determinado combustível ou inflamável estiver no ar acima de um determinado limite que já pode torná-lo inflamável ou explosível, essa concentração é o LIE, limite inferior de explosividade. E se essa concentração ultrapassar um certo limite, ficar muito alta,
aí a substância já não explode mais, então ele ultrapassa o limite superior. Quer dizer o seguinte, se a concentração está abaixo do limite inferior, resulta no que a gente chama de mistura pobre. E se a concentração está acima de do determinado limite superior de explosividade, a gente chama de mistura rica. E se estiver a concentração entre o LIE e o LSE, aí nós chamamos de mistura inflamável. Então a mistura pobre e a mistura rica não inflamam, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui. Aqui você tem, o álcool, etanol é álcool. O etanol tem o LIE de 3,5 e o LSE de 15. Então quer dizer que se a concentração de álcool, vapor de álcool, né? Porque o álcool não é gás, ele é um vapor. Então se em determinado momento o vapor de álcool ultrapassar 3,5%, a mistura passa a ser inflamável. Se ultrapassar 15%, ela já não é inflamável mais. É só nesse intervalo é que ela é inflamável. Acetileno, acetona, a gasolina tem um limite de inferior muito baixo, 1,4% de concentração já é suficiente para inflamá-la e vai até 7,6%. A mistura rica é a partir de 7,6%. Muito bem, o que se deve fazer no caso de riscos de gases e vapores inflamáveis? É procurar manter as concentrações abaixo do limite inferior de explosividade. Aí acima, não? Não, porque acima você tem muito contaminante. E o risco dele abaixar, porque a tendência é a gente tentar abaixar esse contaminante, é ele cair na faixa de explosividade. Então é sempre ideal que ele esteja abaixo e bem abaixo do nível inferior de explosividade. Bom, no próximo vídeo, a partir dos próximos vídeos, nós vamos falar sobre as classificações químicas e fisiológicas dos contaminantes do ar gasosos, dos gases e vapores, tá bom?